Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel. Vou tentar ajudá-los aí com as atividades do volume 3 na semana 1, ok? A matéria de hoje é Filosofia de Sartre e a Existência. Antes, porém, de começar, eu sempre faço esse apelo e todos vão fazer porque é muito importante que vocês se inscrevam e conheçam a nossa comunidade de professores Escola Online. Se inscreva aí no nosso canal, também nos sigam nas redes sociais para serem informados das novidades. Saibam, a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário é muito importante. Todas essas formas são maneiras da gente descobrir que a gente está fazendo um trabalho legal, que vocês estão gostando, e aí são motivações para a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo, ok? Então, vamos lá! Galerinha, olha só, a atividade dessa vez é envolvida ali por alguns textos muito interessantes a respeito do tema da existência. O existencialismo é uma das linhas filosóficas, na minha visão, mais interessantes que a gente pode ter contato. O existencialismo busca analisar exatamente a existência humana, a perspectiva individual, que às vezes é subjetiva, mas que também envolve as interações que nós construímos com o mundo à nossa volta e com os outros, nessa busca e nessa construção incessante da nossa própria essência. Ficou um pouquinho confuso? Preocupa não! Vai dar um pulo lá naquele texto, dá uma lidinha aí porque isso vai ser importante e depois acompanhe a resolução das atividades, pode ser? Bora lá então! Primeiro texto, pessoal. Sartre, a existência precede a essência. Leia com atenção parte da música Ilusão de Ótica, da banda Engenheiros do Havaí. Vamos ler juntinho, pode ser? Sou cego e não nego. Enxergo quando puder. Só vejo obscuro objeto. Desejo indireto. Será que você me entende? Não se renda às evidências, não se prenda à primeira impressão. O que não foi impresso continua sendo escrito à mão. Para Sartre, o homem acaba vivendo em uma angústia entre a sua existência e a sua essência, pois cria-se uma dualidade de, primeiramente, ser um corpo vazio que necessita constituir-se e formar sua própria existência, e então, após ser em si, que ele poderá viver um contínuo processo de construção da sua essência de ser para si. Cara, o que o texto está dizendo é o seguinte: nós somos indivíduos que nascemos, certo? Nesse corpo que nos pertence, e esse corpo, essa forma que a gente tem de se orientar no mundo à nossa volta, esse nosso corpo é também o local em que a gente percebe o mundo à nossa volta e interage com as pessoas, com as coisas. E nessa liberdade que nós possuímos de interagir, de fazer julgamentos sobre as coisas e viver, com cada escolha que a gente faz, mais um bloquinho a gente vai inserindo na nossa própria essência. Cada reação que a gente tem, cada minuto que a gente gasta com um jogo que a gente joga ou com um livro que a gente quer ler, a cada segundo de opções que a gente está fazendo, a gente está construindo a nossa essência, ou seja, o que a gente é, o que a gente quer se tornar para um futuro. Então, é isso que ele está falando, dizendo que, olhem aqui de novo, um contínuo processo de construção da sua essência, de ser para si. É isso que ele quer dizer. A gente está aí construindo, reconstruindo, destruindo a nossa própria essência. O que a gente deseja ser e se tornar no mundo
em que a gente está. Segue a leitura. Isso propicia uma liberdade de vivência, mas junto com uma angústia de viver como um ser inacabado, uma indeterminação, um projeto a ser refeito conforme as suas escolhas e ser responsável por elas, mas sempre livre para se construir. Então, para Sartre, essa liberdade que nós possuímos também gera uma angústia muito grande. Vocês já devem ter visto isso, às vezes, no Twitter, com alguns posts da galera se perguntando o que está fazendo com a própria vida, se perguntando se as suas escolhas estão certas, se o caminho que eles estão tomando é o melhor caminho para se tornar o que eles querem ser. Então, a busca da própria identidade e a construção dela com as nossas escolhas também é um processo bastante angustiante na visão do Sartre. Ok? Cientes disso, dá uma olhada aqui na atividade 1. Qual a relação do verso? Presta atenção. Não se prenda à primeira impressão com a ideia de Sartre de que o homem é um ser inacabado. E aí, pessoal? O que tem a ver isso? Essa dica da música, Não se prenda à primeira impressão com a ideia do Sartre, que nós somos seres inacabados. Poxa, tá bem fácil, né? Vai aí uma sugestão, pessoal. Não se prenda à primeira impressão, quer dizer o quê? Não se apega a uma primeira impressão, a um primeiro julgamento que você faz sobre alguém ou sobre algo. Afinal de contas, os seres humanos são seres inacabados. A gente está num constante processo de construção e reconstrução do nosso ser. Então, às vezes, a primeira impressão que você teve sobre alguém, ela pode não durar, porque aquela pessoa pode acabar mudando. E, aliás, às vezes, você teve uma primeira impressão negativa sobre alguém, mas aí passa um tempo e você mesmo muda. E quem sabe o julgamento sobre aquela pessoa também não vai mudar conforme você mudou. Tá ligado? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não se prenda à primeira impressão. Não se apegue ao julgamento feito sobre alguém no primeiro momento. Até porque nós, os seres humanos, somos seres em um constante processo de construção e reconstrução da nossa essência. Deu para ver aí a relação entre as duas frases? Espero que sim. Atividade 2, pessoal. Qual trecho da letra pode comparar com o fato de que, quando criamos nossa essência, não a enxergamos como realmente ela é? E aí, pessoal? Segundo Sartre, é muito difícil a gente conseguir enxergar a nossa própria essência. É difícil a gente enxergar que tipo de pessoa a gente está se tornando com as escolhas que a gente faz. Essa é uma ideia do Sartre. E que pedaço da letra tem direta relação com isso? Bom, na minha perspectiva, é esse pedaço da letra do Engenheiros. Sou cego, não nego. Enxergo quando puder. Só vejo escuro objeto, desejo indireto. Certo? Na minha perspectiva, é o pedaço da letra que mais tem a ver com essa ideia do Sartre. Joia? Atividade 3, pessoal. Para Sartre, somos livres para existir e criar nossa própria essência. Hoje, como as redes sociais influenciam nessa liberdade? Pessoal, para poder fazer essa questão, você precisaria ter uma perspectiva tanto sobre as ideias do Sartre, sobre essa parte da liberdade, construção da própria essência, quanto uma visão mais geral a respeito do nosso presente. Não é a parte das redes sociais, Twitter, Facebook e até o Tinder, que eu sei que você deve usar de vez em quando. Então, na minha perspectiva, as redes sociais influenciam de uma maneira bem interessante nessa liberdade nossa. Vamos começar com um ponto. As redes sociais introduzem referências para nós, não é? Quando você vai lá e vê um vídeo
da Kylie Jenner, quando você vê um vídeo do Lucas Rangel, quando você vê o que a Giovanna Eubank está fazendo, você está lá, né, descobrindo, né, novas referências, modos de viver diferentes, né? As redes sociais são um ambiente onde as pessoas demonstram um pouco do que elas querem ser, do que elas querem mostrar sobre si mesmas. Nas redes sociais tem vários exemplos, várias referências, opiniões, né? Então, com esse contato com as diversidades em modos de viver e referências, isso até, de certa forma, ajuda a gente a questionar o modo de vida padrão no entorno que a gente vive, certo? Então, antes das redes sociais, antes da comunicação em massa, a gente costumava naturalizar as verdades e os modos de vida das pessoas ao nosso entorno. Então você tinha como referência o teu vizinho, o teu primo, você tinha como referência talvez a televisão. Hoje, nas redes sociais, a gente tem várias e várias referências diferentes sobre as várias formas de viver, opiniões e tudo mais, né? Então, isso de certa forma influencia a nossa liberdade, porque, né, a liberdade de se decidir o que você quer ser, né? Um outro ponto que eu acho interessante, pessoal. Nas redes sociais, os julgamentos sobre o outro ocorrem de maneira mais explícita, pública. Então, o que antes era uma fofoquinha ali sobre quem pegou quem, sobre a roupa do Beltraninho e do Ciclaninho, hoje pode acabar virando ali um comentário, anônimo ou não, sobre a outra pessoa. Então, o indivíduo entra numa rede social, posta as coisas que ele acha certo. Daí, se tiverem grupos, indivíduos que discordam dessa forma de viver, dessas opiniões, podem ir lá na caixinha de comentários, no tweet, e falar mal, criticar, certo? Ou não. O julgamento pode ser positivo também. Mas aí, pessoal, a liberdade para ser, né, a liberdade que você possui para ser o que você quer ser, acaba se confrontando com a perspectiva do outro a respeito disso que você está se tornando com as suas escolhas e visões de mundo, certo? Isso pode significar, às vezes, uma caixa de comentários cheia de elogios, ou isso pode significar, por exemplo, ali, um tanto de cancelamento, que a gente sabe que acontece, né, quando existe um conflito entre a perspectiva daquela pessoa, né, e o que um determinado grupo julga como correto, né? Então, seja no reforço público de quem você está demonstrando ser nas redes sociais, ou seja num cancelamento, as redes sociais estão influenciando ali na nossa liberdade, com certeza, ok? Um outro ponto, né, que tem a ver com as redes sociais, mas também com os aparelhos que a gente tem contato nas redes sociais, os estímulos, não é? Aquelas notificações, os sons, a vibração do celular que capta a sua atenção, isso também é um ponto que influencia a nossa liberdade. Às vezes você está de boa lá, imerso no momento, com a morena olhando o céu, de repente vibra o teu celular. E aí, essa liberdade que você está tendo naquele momento acaba sendo capturada na sua atenção para poder mexer ali e ver o que está acontecendo. Então, né, um outro ponto que você poderia citar na sua resposta. Qual você acha certo? Quais das minhas sugestões você gostou? Não importa. Você escolhe, você decide a resposta dessa 3, ok? Só tentei dar algumas ideias. Atividade 4, pessoal. Vamos lá. A nossa essência é formada por conta da existência por meios das nossas vivências e escolhas. Quais vivências suas formaram a sua essência? Ou estão formando ainda a sua essência? Então, pessoal, essa é uma pergunta extremamente pessoal.
né? Então, tenta dar uma avaliada ali. Quais coisas você viveu, quais pessoas você tem contato, quais escolhas você fez que estão aí ajudando a formar a sua essência. É por sua conta. Atividade 5, pessoal. Questão da UniOeste. Como o texto é muito grande, vamos ver a perguntinha antes, pode ser? Considerando a concepção existencialista de Sartre, isso que a gente está falando, e o texto acima, é incorreto afirmar que. Então, peguem esse texto, tentem extrair a ideia principal e busquem a alternativa incorreta. Vamos lá. O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem, primeiramente, existe, se descobre, surge no mundo. E só depois o ser humano se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, o Sartre, por exemplo, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. Como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais o que ele faz. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio, mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Textinho bacana. Vamos lá. Considerando o texto e todas as informações que a gente passou até aqui, qual das alternativas lhes parece incorreta? Vamos lá. Letra A. O homem é um projeto que se vive subjetivamente. E aí, pessoal? Nós somos aí projetos subjetivos, ou seja, cada um de nós está aí tentando viver a nossa vida na nossa visão subjetiva de mundo? Nossa visão individual de mundo? Sim, parece correta. Vamos para B. O homem é um ser totalmente responsável por sua existência. Essa é uma ideia um bocado polêmica, até porque, de certa forma, nós possuímos influências externas. Entretanto, esse ponto do Sartre, essa letra B, estaria correta na visão do Sartre, sim. Até porque, segundo Sartre, nós podemos até não ser responsáveis por tudo ao nosso entorno, mas nós, na nossa própria existência, temos a capacidade de reagir às coisas ao nosso entorno, ok? Então, por isso, somos sim responsáveis pela nossa existência e construção de essência no mundo. Então vamos lá. Letra C. Por haver uma natureza humana determinada no homem, a existência precede a essência. E aí, para Sartre, existe uma natureza humana? Não, com certeza não. E como o próprio texto diz, pessoal, nós primeiro existimos para depois, com as nossas escolhas, definirmos a nossa essência. Então a letra C está completamente incorreta, ok? Atividade 6, vamos lá. O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos. No existencialismo francês, Jean-Paul Sartre particularmente compreende a liberdade enquanto escolha incondicional. Entre as afirmações abaixo, a única que está de acordo com essa concepção de liberdade humana é... Vamos ver, pessoal. O homem, primeiramente, tem uma essência divinizada, depois uma existência manifestada na história de sua vida. Essência divinizada?
Não, Sartre não fala nada disso. Então a C está fora. Letra B. O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele. E aí, segundo Sartre, nós somos reféns da sociedade em que a gente nos encontra? Não mesmo. Então a B está errada também. Letra C. O homem primeiramente existe porque, sendo consciente, é um ser em si e para o outro? Vamos ver as outras? O homem é determinado por uma essência superior, que é o Deus da existência. Não é a ideia do Sartre. Então a D está fora com certeza. Letra E. O homem, primeiramente, não é nada. Ele existe sem ter uma essência determinada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Essa letra E, pessoal, está completíssima, coberta de razão. Ok? Então, pessoal, por que a letra C não está correta? Bom, vocês repararam o finalzinho ali, ó? O homem primeiramente existe porque, sendo consciente, é um ser em si para o outro? Quem leu os textos anteriores deve ter visto ali que primeiramente nós somos um ser em si e depois para si, ou seja, construindo uma essência por conta própria. Claro que também vivemos com o outro, mas não para o outro. Entendeu? Se você vive para o outro, você acaba construindo a sua essência simplesmente baseado no que os outros estão falando sobre você. Então a letra E é aquela mais correta e a C está fora. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje sim está cheia de atividades. Então vamos seguir para um próximo texto relativo a ideias da filósofa Ayn Rand. Ok? Vamos lá. A filósofa Ayn Rand é autora da obra A Revolta de Atlas, que se tornou o segundo livro mais lido nos Estados Unidos, atrás apenas da Bíblia. Suas frases são potentes e suas ideias são focadas no indivíduo, enquanto motivação e motor de si mesmo, portanto dotado de racionalidade e do livre-arbítrio para usá-la em suas ações, inclusive respondendo pelos seus atos irracionais, uma vez que agir irracionalmente, segundo ela, é escolha própria. Vamos ler um pedacinho ali da Revolta de Atlas, pessoal. Desiste não, vamos lá. Muitas pessoas não são cegas, mas recusam-se a ver. Não são ignorantes, mas recusam-se a saber. É o ato de tirar de foco a mente para fugir da responsabilidade do discernimento. É como se o fato de não pensar em algo o fizesse desaparecer. O não pensar é um ato de aniquilamento, uma tentativa de apagar a realidade, de negar a existência. Porém, A igual a A. A existência existe. A realidade não se deixa apagar, mas acaba apagando aquele que deseja apagá-la. Quem se recusa a dizer é, se recusa a dizer sou. Quem não utiliza o seu discernimento nega a si próprio. O homem que afirma quem sou eu para saber, está afirmando quem sou eu para ser, para existir, para viver. Então é um texto bastante poderoso pelo visto, pessoal. E as perguntinhas aí, eu acho, vão estar bem evidentes se você acompanhou a leitura desse texto. Vamos lá para a letra A, pessoal. O que você entende da frase fugir da responsabilidade do discernimento? Bom, o que você entende, eu não sei. Mas lendo o texto, dá para poder captar algumas ideias, não dá? Vamos primeiro dar uma definida no que seria discernimento. Pessoal, discernimento seria a capacidade que nós temos de compreender o mundo, o contexto em que a gente está, né? As ações dos outros, o ambiente que a gente se encontra e a nossa própria ação.
né? Discernimento envolve julgar o que é certo e o que é errado. Ok? Pois é, pessoal. Como é que a gente pode, então, interpretar essa frase? Fugir da responsabilidade do discernimento. Bom, fugir da responsabilidade do discernimento seria, por exemplo, o que eu tentei falar ali. Vamos ver se você concorda. Quando nós possuímos essa capacidade de discernimento sobre as situações em que nos encontramos, passamos a ver as nossas ações e as nossas reações com maior peso, né? Quando a gente age e vê o mundo e julga as coisas ao nosso entorno, a gente pode ter a responsabilidade associada a avaliar as potenciais consequências das nossas ações e das ações dos outros para nós e para os outros. Então, quando você tem essa capacidade de avaliar a situação e o contexto, você acaba ali tendo um tanto de responsabilidade, né? De deixar uma coisa boa acontecer ou uma coisa má acontecer. Fugir da responsabilidade do discernimento seria abrir mão ali dessa capacidade de julgamento e tentar sentir o quê? Menos peso de responsabilidade nas suas ações e reações do mundo. Fez sentido? Letra B, pessoal. Comente a importância que Rand dá ao uso da racionalidade, né, a capacidade de pensamento, a partir da frase: quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Pessoal, ficou fácil aí, não ficou? Pensa um pouco comigo. Vamos lá. Essa capacidade que a gente falou de avaliar o contexto e julgar o certo e o errado, esse é um exercício da nossa racionalidade, da nossa razão individual, né? A sua capacidade de julgar certo e errado é uma capacidade sua, né? Envolve você, os seus valores, as suas perspectivas. Toda vez que você age no mundo e julga algo, você está imprimindo no mundo um pouco do que você é. Então, o seu exercício de razão individual é uma parte fundamental de você mesmo. Negar a sua própria utilização de discernimento é você negar a si mesmo, entende? E negar a sua capacidade de viver e interagir no mundo. Então é pesado, é poderoso, né? Você abrir mão, agir de uma forma aparentemente irresponsável e abrir mão do discernimento é você viver e andar num lugar sem deixar os seus passos, as suas impressões digitais. Entende o que eu quero dizer? Atividade 2, pessoal, tá quase acabando. Vamos lá, não desiste. O pensamento de Etienne de la Boétie, escrito em Discurso da Servidão Voluntária, livro antigo aí, ó, de antes do professor Charles nascer, 1563, encontra ressonância nos pensamentos de Ayn Rand, que muito fala sobre livre-arbítrio. Então, tem relação ali no pensamento desse pensador mais antigo do que o Mateus e a Ayn Rand. Leia os dois trechos abaixo. O primeiro é do Labotie e o segundo é da Rand, ok? Vamos lá, com paciência. Temos que preparar o cavalo desde quando nasce para acostumá-lo a servir. Entretanto, nossos carinhos não o impedem de morder o freio e resistir à espora quando queremos domá-lo. Quer manifestar com isso, ao que parece, que não se submete com agrado, mas porque o forçamos. O que dizer ainda? Até os bois gemem sob o peso do jugo, e os pássaros se lamentam na gaiola. Texto interessantíssimo e antigo pra caramba, demonstrando como mesmo os animais que a gente julgaria como irracionais valorizam a liberdade,
e mesmo educados desde jovenzinhos, ainda assim demonstram um quê de revolta e resistência quando são colocados contra sua vontade a servir. E aí vem o texto da Ayn Rand, pessoal. Juro por minha vida e por meu amor à vida que jamais viverei por outro homem, nem pedirei a outro homem que viva por mim. Outro texto interessante pra caramba que tem tudo a ver com liberdade. Então vamos lá. Letra A. Com suas palavras, apresente uma justificativa que mostre que o pensamento de La Boétie está alinhado às ideias de Rand. E aí, pessoal? Que relação vocês conseguem enxergar entre La Boétie e Rand? Bom, como a gente falou anteriormente, ambos estão falando sobre liberdade, livre-arbítrio. La Boétie está afirmando ali, né, que o livre-arbítrio parece ser uma parte básica, integrante, dos mais diversos seres da natureza. Então, bois, passarinhos, cavalos desejam ter livre-arbítrio, liberdade. Então, eles estão almejando alguma forma de liberdade, mesmo tendo sido treinados desde a infância. E da mesma forma, a Rand parece reconhecer isso quando afirma que nunca viverá por ninguém e que nunca pedirá que alguém viva por ela. Faz sentido? Os dois ali estão bem alinhadinhos. Letra B, a última. Ambos os autores apresentam o livre-arbítrio como conceito máximo ou conceito relativo, que varia de pessoa para pessoa, de ser para ser. E aí, livre-arbítrio é um conceito máximo ou é relativo? Resposta curta e simples, pessoal. Livre-arbítrio para ambos é um conceito máximo, certo? Vale tanto para homens e mulheres, vale tanto para animais. Livre-arbítrio é uma máxima, é um ponto em que não há uma discussão. Todos nós desejamos, todos os seres aparentam necessitar de livre-arbítrio. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou da nossa aula, por favor, não deixe de deixar o seu biscoito, a sua curtidinha, os seus comentários e se inscrever ali no canal, ok? Então, bons estudos, pessoal. Um grande abraço.